Boa tarde. Queria cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Hoje teremos mais uma live de Escola Bíblica Dominical. E hoje o título da nossa lição é A Iluminação Espiritual do Crente. Para essa lição, eu convido a amada igreja para nós lermos no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Nos diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Antes de iniciarmos a nossa lição em si, queria convidar todos vocês a fazermos uma prévia oração. Essa oração vamos clamar a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, rogar um pelos outros, para que Deus, nesse momento, Ele possa estar nos ensinando, nos consolando, nos fortalecendo, que Deus possa visitar cada um dos irmãos, das nossas irmãs, de todas aquelas pessoas que estão precisando agora dos seus cuidados. Que Deus possa, nesse momento, entrar nos seus lares e vocês possam lembrar que as promessas de Deus, elas não ficam sem cumprimento na sua vida. Vamos orar comigo e vamos rogar a Deus uns pelos outros. Soberano e eterno Deus, nessa tarde eu quero te agradecer por tudo que tem feito por nós, Senhor. Pelas bênçãos, pelos livramentos, por aquilo que vemos, por aquilo que não vemos. Ó Senhor amado, entra na nossa mente agora, no nosso coração, fala conosco através da tua palavra. Visita cada um dos teus servos, da tua serva, Senhor. Porque só tu, Senhor, conhece o coração, conhece a situação de cada um deles. Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Senhor venha perdoar, fortalecer, renovar, encher com a tua graça, com o teu conhecimento, Senhor. Também te clamamos a ti, ó Pai querido, Pai amado, nesta tarde, Senhor. Ó Pai querido, tu sabes, Senhor, como está a vida de cada um. Entra com a devida providência, Pai querido, Pai amado. Ajuda teus servos, tuas servas, como tem feito, Senhor, ao longo dos séculos, Pai querido, Pai amado, tu és o mesmo Deus, Senhor, de ontem, de hoje e de sempre, Senhor. Cremos, Senhor, na tua palavra e em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, te pedimos. Fica conosco, Senhor, mais uma vez nessa tarde e nos ajuda, Senhor, a nos alimentar da tua palavra e nos fortalecer a cada dia mais. Eu que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje vamos falar um pouco sobre Efésios e eu peguei aqui o título da nossa lição, a iluminação espiritual do cristão, e fiz algumas adaptações da revista. Mas a maioria dos comentários é tudo através de versículos mesmo, porque a melhor coisa que tem é ouvir a própria palavra de Deus, né? Então vamos lá. O contexto da nossa lição hoje, se nós olharmos para o que está acontecendo no mundo,
precisamos de cada dia mais da orientação e da renovação da palavra de Deus. Olha como está o mundo, o desespero, as coisas acontecendo. E muitas pessoas, olhando para o caos que está acontecendo no mundo, elas estão ficando desesperadas, elas estão esquecendo das promessas de Deus. Elas estão olhando muito para a situação e deixando de olhar mais para Deus. Que a palavra de Deus ela nos guie nessa tarde e nos lembre que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Lembremos também a situação dos nossos irmãos quando foi escrito a Epístola de Efésios. Temos que olhar que aquela situação não era tão boa para eles. Não era situação de vamos ter igreja aberta em qualquer lugar, e as coisas eram fáceis por você ser cristão naquela época. Não era nada fácil para a vida deles. Nós vemos perseguições da igreja, perseguições do governo contra a igreja. E mesmo assim, eles tinham uma fé admirável. Que nós possamos olhar para aquela situação, para a situação de todos os nossos irmãos, a sua prova de fé, que eles possam nos servir de exemplo no nosso dia a dia, no que estamos vivendo hoje, que nós possamos olhar para Daniel, a situação que Daniel vivia lá em cativeiro. A cova dos leões não serviu para afugentar a fé dele. A fornalha de fogo não serviu para afugentar os seus três amigos. O pedido de Deus para Abraão não fez Abraão voltar atrás na sua fé, mesmo que fosse sacrificar seu único filho. Que nós possamos pegar esses exemplos para a nossa vida, para que não venhamos deixar essas notícias ruins que se propagam todos os dias, elas possam esmorecer a nossa fé. Então, eu vou ler aqui com os irmãos. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo, ele ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Nós vemos que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 1,16, ele começa fazendo uma ação de graças. O apóstolo ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Olha que benção. O apóstolo Paulo não nos falando aqui, não deixo de dar graças por vocês. Quão bom é, irmãos, nós darmos graça pela vida das outras pessoas, nós se alegrarmos pela vida das outras pessoas. Quando nós se alegramos com a alegria das outras pessoas, quando nós compadecemos com as outras pessoas, nós estamos mostrando aquilo que Cristo quer que nós sejamos. Nós temos que compartilhar alegrias, tristeza, nos fortalecer. A palavra de Deus, ela nos diz que já não há nem servo, nem livre, nem judeu, nem grego, nem cítaro, nem barbo, mas somos todos um só povo. E nós, como corpo de Cristo, devemos viver assim. Se alegrar com nossos irmãos, compartilhar de suas tristezas e nos ajudarmos, nos fortalecermos, nos animarmos pela palavra de Deus. É triste, hoje em dia, muitos estão se separando, estão se afastando, às vezes por discussões, por coisas banais, seja por política. Tem quantas vezes a gente vê irmãos brigando por política, brigando por questões teológicas, coisas que no final não importam. A gente não está falando de coisas que vão impedir a salvação de ninguém, mas às vezes uns temas tão pequenos
A palavra de Deus ela tem que nos unir, ela tem que nos fortalecer. Aquele crente que não tem uma palavra que ajuda a trazer a comunhão, o fortalecimento do outro irmão, mas sim palavras que só irão afastá-los, separá-los do corpo. Que tipo de palavra é essa? Falta iluminação nessa vida. Desse jeito, não seremos nem sal, nem luz no mundo. Por isso, que em primeiro lugar, a palavra de Deus ela tem que tomar conta das nossas vidas. Quando nós oramos diante de tudo que está acontecendo, nós oramos com que finalidade? Para que se cumpra a vontade de Deus? Ou para que o mundo seja como nós queremos? É uma coisa que nós temos que refletir. Que muitas vezes a vontade de Deus não é aquilo que nós queremos. Lembremos que quando o diabo foi tentar Eva lá no paraíso, ele não tentou Eva com uma coisa que ela não queria. A fruta era agradável aos olhos. Tiago também diz que nós somos atraídos por nossos próprios desejos. Por isso, precisamos da palavra de Deus. Como diz aquela frase conhecida, quando eu li a Bíblia, encontrei muitos erros, mas todos os erros estavam em mim. Então que a palavra de Deus ela sirva para nos moldar, para nos lapidar, para trazer luz na nossa vida, para que possamos ser luz para as pessoas. Então nós vemos essa alegria do apóstolo Paulo de dar graças. E ele tinha muitos motivos para dar graças a Deus. A eleição, o perdão de nossos pecados, a transformação da nossa natureza caída através da santificação, a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, a filiação e o dom do Espírito Santo. Todas essas promessas foram estabelecidas antes da criação do mundo, pela presciência de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Vimos essas promessas se cumprirem. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. O apóstolo Paulo ele sabe disso, que nós precisamos do Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo tem que estar conosco. Se nós tivermos só a palavra, é como se nós fôssemos uma árvore seca, sem vida. O Espírito Santo vivifica a palavra em nós. Ele faz com que a palavra ela molde nossa vida. Quantas vezes estamos em diversas situações, passando por aquilo e lembramos, vem à nossa mente uma palavra do Senhor, que nós ouvimos há algum tempo, que passou algum tempo, e ela vem para nos confrontar, para nos consolar, para nos moldar. Nós percebemos que é o Espírito Santo trabalhando em nós, através da sua palavra. O apóstolo Paulo, ele sabia disso, que nós precisamos estar em contato com Deus, estar cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ter apenas conhecimento teológico, porque esse conhecimento fica. Nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus, mas ser cheios do Espírito Santo, porque assim nós caminharemos na direção certa. E Deus, ele quer fazer isso conosco. Deus, ele quer enviar o seu Espírito Santo na vida de cada um que o reconhece, que o aceita como seu único Senhor e Salvador. Deus quer dar esse espírito de sabedoria para nós.
O cenário atual só podemos discernir através do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, da sua ajuda. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Muitas coisas só entenderemos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos o livro de Jó, os primeiros capítulos, nós vemos Jó fazendo algumas reclamações e trazendo uma imagem de Deus que lá na frente, no final, ele vai dizer que estava errado, que ele não conhecia Deus tão bem assim. E nós precisamos disso, do Espírito de Deus, porque assim, quando estamos passando por certas dificuldades na vida, estamos vendo muitas coisas ruins, muitas vezes a nossa tendência humana é ter reações, é ter sentimentos naturais, às vezes de frustração, de desespero, de tristeza. Mas nós devemos buscar em Deus, na sua palavra, a direção que devemos tomar. Para os nossos momentos de desespero, de solidão, de tristeza, temos milhares de versículos que nos dão esse conforto, que nos dão certeza da esperança, que nos falam quem Deus é, que nada foge do seu controle. Nós temos uma lição importante aqui. A fonte para aprendermos sobre Deus e sua vontade se encontra na sua palavra, e o entendimento e sabedoria proporcionados por ela são frutos da ação do Espírito Santo na nossa vida. É um erro buscar fontes estranhas à palavra de Deus e transformar isso em ensino. É daí que surgem as heresias, os falsos ensinos, que só atrapalham. Então, quantas das vezes as pessoas moldam um tipo de Deus que ele não é, um tipo de Jesus que ele não é. Às vezes as pessoas falam para mim sobre Jesus e às vezes a gente vê um Jesus que não é o da Bíblia. Tem muitos aí. É o Jesus que vai perdoar tudo, é o Jesus que aceita a reencarnação, é um Jesus que aceita muitas coisas, mas não é o Jesus da Bíblia. E às vezes nós corremos o mesmo erro de tentar moldar Deus conforme nós estamos vendo as coisas acontecerem. Devemos olhar com os olhos da Bíblia. A gente não pode fazer com que Deus seja um ser diferente do que está nas páginas da Bíblia. Eu tenho um livro que se chama Seu Deus é Pequeno Demais, do J.B. Phillips. E ele nos traz a experiência de muitas pessoas que enxergam Deus diferente. Uns enxergam Deus como Papai Noel, que é orando e só para pedir as coisas. Outros enxergam Deus como um policial com cacetete erguido, pronto para atacar alguém. E assim vai. Mas Deus não é nada disso. Nosso Deus é incomparável. Nosso Deus é tremendo. Nós temos um Deus justo, mas também um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que renova. Nossa experiência com Deus, nossa caminhada com Deus, vai depender sempre de duas coisas: de nos alimentarmos da sua palavra
que é o nosso guia, e de rogar sempre pela presença do Espírito Santo em nós, para nos vivificar, para nos fazer ver através de toda a nuvem escura. Lembra do episódio de Eliseu, lá em 2 Reis, quando estavam cercados, junto com Geazi, e a preocupação de Geazi com aquele grande exército? Geazi estava desesperado, mas Eliseu orou para que Geazi pudesse enxergar. E depois de Eliseu ter orado, a visão que Geazi teve de cavalos e carros de fogo por todo o monte, por todos os lugares. E quem está com Deus está com a maioria. Não importa o que estamos vendo, não importa se o mundo estiver ruindo, estando com Deus, estaremos sempre seguros, estaremos sempre confortados, estaremos sempre com esperança. Em sua petição a Deus, Paulo também intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado. Você sabe qual é a esperança do seu chamado? O que Deus tem para você? Ou você só está pensando na sua vida secular, na sua vida normal? Eu vou estudar, me formar, casar, isso, aquilo. Mas na parte espiritual, na sua vocação, para aquilo que você foi chamado por Deus. Porque Deus chamou um povo para formar um corpo. E esse corpo ele tem uma atuação aqui na Terra. E o seu chamado por Deus? Você tem orado por ele? Você tem pedido para que Deus o direcione a fazer a sua vontade? Deus quer fazer algo através de você. Deus pode te usar para levar esperança para as pessoas. Você liga a TV, você só vê mensagem de desespero. E tem muitas pessoas esperando uma palavra de esperança, uma palavra que os dê certeza de uma vida eterna, que vá além das coisas que nós vemos. Deus ele quer usar você. Se prepare. Se prepare diante da sua vocação. Se prepare para o seu chamado. Não deixe que coisas roubem o seu tempo demais. E você não tenha tempo para aquilo que Deus está te chamando. Porque começamos a enxergar muitas coisas. Nós vemos um mundo onde muitas pessoas que eram para ser luz nesse mundo, sal nessa terra, não estão fazendo seu papel. Nós temos que nos avaliar. Estamos fazendo nosso papel? O que a palavra de Deus está nos fazendo? Estamos sendo renovados por essa palavra? Quais são minhas palavras? Quais são minhas publicações? Está trazendo esperança para essas pessoas? Estou compartilhando a fé que eu tenho com Cristo, o que Cristo fez na minha vida, o que Cristo está fazendo na nossa vida? Se não temos nada para compartilhar, é porque, infelizmente, já estamos afastados de Deus. Precisamos voltar. Deus chamou pessoas no passado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. A presciência de Deus aqui, que já nos escolheu através de Cristo Jesus, o seu sacrifício, através do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo.
Deus já sabia de tudo isso. Deus não é pego de surpresa. Nada foge do controle de Deus. Imagine você, diante do Coliseu, aqueles que não negavam a sua fé eram jogados feras. Que muitos pensariam: onde está Deus nesse momento? É vã a nossa fé? Mas nada fugiu do controle de Deus. E nós vemos um povo heróico ali, um povo que preferia morrer do que negar a sua fé, porque eles tinham encontrado algo maior do que essa vida podia lhes proporcionar. Algo maior do que ouro, algo maior do que prata, algo maior do que qualquer coisa material. Porque tem algo que nada nesse mundo pode preencher, apenas Deus. Quero ler também aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20, que nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Então, quem está em Cristo é nova criação. E nós vemos aqui que Deus, ele quer nos usar como aqueles que vão levar a mensagem de reconciliação. Não há trabalho mais maravilhoso do que esse, de dar oportunidade para o homem se reconciliar com Deus e assim ser efetivado. Não há coisa mais prazerosa, não há coisa mais bem paga do que essa, do que ver o mundo se reconciliando com Deus, as pessoas sendo transformadas. Quantas vidas estavam aí destruídas, sem esperança, encontraram Deus, encontraram esperança, encontraram um motivo para viver. Não só aqui, mas para viver a vida eterna, através das suas palavras, através das suas promessas. Você está fazendo o seu trabalho de embaixador de Cristo? Está levando as boas novas? Lembrando que as pessoas geralmente nos veem primeiro, antes de ouvirem as nossas palavras. Se nós realmente somos uma nova criação, e se nós somos uma nova criação, sim, conseguiremos fazer o trabalho que nos foi proposto por Deus, porque não estamos fazendo sozinho, não estamos fazendo com autonomia, sem Deus, mas através do seu Espírito Santo, através da sua palavra. Segunda parte aqui, a incomparável grandeza e força do poder divino. Devemos lembrar quem Deus é. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Deus se apresenta como Alfa e o Ômega, princípio e fim, o Todo-Poderoso. Em Gênesis 1, nós vemos que é o Criador do universo, Criador dos céus e da terra. Então, nós temos o Deus Todo-Poderoso. Nada foge do seu controle. Nada
é obstáculo para Deus. Nós pensarmos a luta do bem contra o mal, não há equilíbrio na luta do bem contra o mal. Não há força que se iguale à força do nosso Deus. Não há um dualismo aí que tem 50%, esperando um lado pender para ser vitorioso. Não existe nada disso diante de Deus. Quando chegar a hora de Deus agir, nada o impedirá. Nada. Não há obstáculo, não há nada, não há inimigo que possa oferecer resistência a Deus. Quando chegar a hora certa. Tanto é que já temos essa revelação da parte de Deus. Essa certeza que Deus nos dá através da sua palavra. Que o inimigo no final será punido. Então nós temos um Deus todo-poderoso. Se nós temos um Deus todo-poderoso, porque estamos muito preocupados com as coisas que estão acontecendo aí no mundo. Devemos orar para que Deus venha cumprir a sua vontade. Devemos orar para que Deus possa salvar as pessoas. Devemos orar para que Deus possa mudar o coração das pessoas, dos governantes, de todos aqueles que estão por aí, que podem fazer a diferença na vida das outras pessoas também. A libertação, a salvação e a transformação é a resposta para o mundo caído. E só Deus pode fazer isso, porque Ele é o Todo-Poderoso. E não importa onde você está. Se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, está na China, na Indonésia, em qualquer lugar do mundo. Lá no Salmo 139, versículo 7 ao 10 nos diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus está em todo lugar. Deus está aí com você. Você nunca está sozinho. Não deixe esse sentimento de solidão te incomodar. Deus está aí com você. E Deus, ele quer se fazer presente. Deus quer que você o veja. E para isso é necessário termos essa iluminação da palavra e do seu Espírito Santo, para sentirmos Deus em todos os momentos conosco, nos mais difíceis, nos mais felizes também. E Deus, ele sabe tudo. Deus conhece tudo. Ele é onisciente. Lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, nos diz: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Deus, ele conhece os corações. Então, se nós o buscarmos, encontraremos. Mas se nós rejeitarmos, aí complica a situação, né? É como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Senão você não vai ter essa segurança. É necessário isso. As pessoas estarem sob a proteção de Deus, mas elas têm que estar perto de Deus. Nós temos também uma coisa muito importante na nossa vida, né? Um presente maravilhoso, o maior presente de todos, que é a base da nossa fé, que é a nossa esperança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele nunca nos deixou desde o primeiro dia. Nunca passou pela mente de Deus deixar o ser humano em algum momento, abandoná-lo. O homem que faz isso. Mas nós vemos aqui Deus desceu a essa terra,
através da encarnação, veio resgatar um povo, através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Deus esteve entre nós, através do seu Filho, Jesus Cristo. Quer algo maior do que isso? Passou pelos mesmos sofrimentos que nós passamos, pelas mesmas dificuldades, venceu todas elas e nos traz a esperança. Ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele fala isso porque ele quer estar com você, te ajudando, te fortalecendo, te renovando, te dando esperança, trazendo paz ao seu coração. Lembremos sempre das suas palavras. Onde estivermos buscando o Senhor, Ele se fará presente. Deus, Ele está sempre disponível a nos ouvir, a nos ajudar, a nos fortalecer. Nessa caminhada, nós temos várias barreiras para transpor. E Deus, Ele quer nos ajudar a passar por todas elas. Ele nos molda a cada dia, através da sua palavra, do seu Espírito Santo. O segredo é sempre manter o contato com Deus, com a sua palavra. Como diz o hino da harpa cristão 77, guarda o contato com o teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Meus irmãos, quero ler com os irmãos que esse triunfo da Igreja do Senhor endossa nossa participação na vida celestial. Conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 ao 58, nos diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. As palavras de Deus para a nossa vida. Mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque o seu trabalho não será vão. O seu trabalho pode produzir muitos frutos para o reino de Deus. Deixa a palavra de Deus iluminar sua vida. Já nos diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Nossa caminhada ela tem que estar sempre iluminada pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, Cristo se faz presente em nosso meio. Cristo se faz presente em nossa vida. Cristo se faz presente sempre quando buscarmos. Que a sua vida seja luz para o mundo, que seja sal diante dessa corrupção, dessa degradação. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer através de você aquilo que Ele nos preparou, o seu chamado. Seja bênção na vida dos outros. Traga palavras de esperança, de salvação, de consolo. Cristo fará tudo isso por nós. Eu quero agradecer a oportunidade aqui e convido vocês para mais uma oração. Vamos orar e pedir a Deus que Deus ele venha cada dia mais transformar a nossa vida para que seja feita a vontade dele e possamos impactar esse mundo
com a sua palavra. Amém? Soberano e eterno Deus, mais uma vez eu quero aqui te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por tudo que tem feito, ó Pai querido, Pai amado. Coloca as tuas santas mãos sobre nossas vidas, Senhor. Nos molda, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nos molda conforme a tua vontade, Senhor. Nos direciona os nossos pés, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que seja feito, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Nos usa, Senhor, amado. Nos usa, Pai querido, Pai amado, para trazer a tua palavra, Senhor. Que sejamos embaixadores, Senhor, da tua palavra, da tua salvação, Senhor. Que possamos trazer esperança, luz para as pessoas, Senhor. Paz, Senhor. Para que o sacrifício do teu filho Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, ele possa, Senhor, amado, chegar à vida das pessoas e elas descobrirem, Senhor, algo que o mundo não pode oferecer, ó Deus. Algo que pode transformar as suas vidas, Senhor. Algo que pode lhes dar sentido, que pode dar esperança, Pai querido, Pai amado. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito por nós, Senhor. No nosso dia a dia, em cada momento, Pai querido, Pai amado. Pela tua misericórdia derramada por cada um de nós. Abençoa, Senhor, cada um dos teus servos, das tuas servas, Pai querido, Pai amado. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa, assim, perdoar, renovar, fortalecer. Chega com a tua graça, com o teu conhecimento, ó Deus querido, Deus amado. Abençoa, Senhor, todos os pastores, Senhor, todos os membros, Senhor, todas as denominações, Pai, todos aqueles que estão vindo, Senhor, essa palavra, abençoa, Pai. Supre suas necessidades, Senhor. Tu conheces o coração de cada um, sabe o que cada um está precisando, Pai. Supre, Senhor, tudo aquilo que lhes falta, Pai querido, Pai amado. Concede vitória, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Agradeço os irmãos, cada um de vocês tenha um bom domingo, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Se você encerrar este vídeo agora, poderá escolher se deseja salvá-lo ou excluí-lo. Salvar, né?